Por que existe o mal se Deus ainda é bom? Essa pergunta atravessa séculos. Ela nasce quando olhamos para o mundo e vemos violência, injustiça, dor e sofrimento. Ela nasce quando pensamos, se Deus é bom, por que isso acontece? Por que tanta coisa ruim? Por que esse mal todo no mundo? Por que tanta corrupção, tanta maldade, tanta violência, tanto abuso? Talvez você já tenha feito essa pergunta em silêncio. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, se Deus existisse, isso não teria acontecido. Deus, ele não existe. Como pode existir um Deus de amor se existe tanta maldade no mundo? Existe tanto mal? A Bíblia, ela não ignora essa pergunta. Ela não trata como uma falta de fé. Ela trata como uma questão profunda da condição humana. Ela trata como algo humano, um questionamento humano. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o mal não nasceu em Deus. Deus, ele criou um mundo bom. A Bíblia começa afirmando isso, que quando Deus terminou a criação, ele viu que tudo era bom. Tudo que Deus fez era bom. O mal, ele entra na história quando o ser humano usa a liberdade para viver longe da vontade de Deus. É quando o ser humano decide afastar-se de Deus. E isso é importante. Sem liberdade, não há amor. E Deus quis relacionamento conosco. Ele não quis robôs. Neste momento da mensagem, é um momento em que sempre refletimos. Por que o mal entrou no mundo? O mal entrou no mundo no momento em que o ser humano decidiu se afastar de Deus. Mas se Deus criou o mundo, criou os seres humanos e Ele sabe tudo, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabia tudo o que aconteceria no mundo, por que deixou isso acontecer? Nós somos criados com um propósito, nós somos criados para relacionamento, para sermos família de Deus, para nos relacionarmos com o Pai. E esse relacionamento traz liberdade. O que é a liberdade? É o livre-arbítrio, é a livre escolha, é a liberdade de escolher. Deus não queria robôs. Deus poderia simplesmente ter feito seres humanos para o adorarem sem ter o poder de escolha. Mas não, por amar, Ele nos deu a liberdade de escolher, de tomar decisões. E no momento em que o homem erra e toma a decisão de afastar-se de Deus, é ali que o mal entra no mundo. A liberdade que Cristo nos deu, que Deus nos deu, quando ela é mal usada, ela gera consequências. E uma dessas consequências é o mal no mundo. É o que nós vimos, a consequência da escolha errada que o ser humano fez lá na criação, lá no Jardim do Éden. Agora, aqui está o ponto que muitos confundem. Deus permitir o mal não significa que Deus seja o autor do mal. Permitir não é o mesmo que causar. Pais permitem que filhos tomem decisões erradas, mas não desejam o sofrimento dos seus filhos. Quando amar envolve liberdade, eles deixam eles com essa liberdade decidir. Mas eles não abandonam no sofrimento. Da mesma forma, Deus permite escolhas humanas, mas não se alegra com o mal. A Bíblia, ela é clara. Deus odeia o mal. Deus se entristece com o sofrimento humano. Deus não está alheio ao sofrimento. Ele se entristece junto. E aqui está algo fundamental. Deus não ficou distante observando o mal de longe. Deus, ele entrou na história em todos os momentos em que o ser humano errou, em que o ser humano tomou decisões erradas. E eu costumo dizer sempre uma passagem bíblica que está escrito na Bíblia, que tudo que plantamos nós colhemos.
E por muitas vezes tomamos decisões erradas, fizemos escolhas erradas. E essas escolhas, esses erros, eles têm consequências. Muitas vezes más consequências. Traz sofrimento para nós. Dor, angústia, medo, insegurança, tira a paz, traz angústia. Mas Deus, ele não está alheio a tudo isso. Mesmo diante de uma decisão errada e das consequências que estamos colhendo, ele entra no meio da história. Ele acompanha, ele sente junto. Ele muitas vezes utiliza desse sofrimento para algo maior, para nos provar, para nos amadurecer, para ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E Deus, Ele não só entra na nossa história hoje, como Ele provou que Ele entrou na história diante do mal que o mundo escolheu. Jesus é uma das provas disso. Jesus, ele entrou em um mundo marcado pelo mal. Ele viu a dor, ele viu injustiça, ele viu violência, ele sentiu na própria carne. E o que ele fez? Ele curou, ele libertou, ele restaurou, ele confrontou o mal. Mas o confronto final aconteceu na cruz. A cruz é o ponto central da nossa pergunta. O maior mal da história humana foi a crucificação do Filho de Deus. Foi injustiça, foi violência, foi pecado. E ainda assim, foi exatamente ali que Deus realizou o maior ato de amor, a salvação. Isso nos ensina algo profundo. Deus não apenas permite o mal, Deus é poderoso para redimir o mal e transformar o mal em algo muito maior. O mal existe, mas ele não governa. E eu quero nesse momento dizer para você declarar sobre a sua vida, declarar sobre a sua família, dizendo que o mal existe, mas ele não governa. Escreva nos comentários, declare isso, verbalize isso, escreva: o mal existe, mas ele não governa, em nome de Jesus. A Bíblia nunca promete que o mal desaparecerá agora. Ela promete que o mal não terá a última palavra. E assim foi quando Cristo venceu a morte. O mal não prevaleceu, a morte não prevaleceu. O problema é que nós queremos uma resposta imediata. Queremos que Deus elimine todo o mal agora. Mas se Deus eliminasse todo o mal hoje, ninguém estaria de pé. Porque o mal não está apenas lá fora. Ele também habita o nosso coração. O mal, ele habita o coração humano. E Deus, em sua misericórdia, ele escolheu salvar antes de julgar. Ele escolheu entregar seu filho para nos salvar. Isso não significa que Deus seja indiferente. Significa que ele é paciente. Agora pense comigo. A bondade de Deus não se mede pela ausência de mal, mas pela presença de redenção em meio ao mal. A Bíblia, ela aponta para um dia em que toda lágrima será enxugada, em que não haverá mais dor, em que o mal será finalmente vencido. Mas até lá, nós vivemos em um mundo quebrado, mas sustentados por um Deus bom, sustentados por um Deus poderoso, sustentado por um Deus que pode tudo. Se hoje você olha para o mundo e questiona a bondade de Deus, lembre-se da cruz. Lembre-se do quanto Deus te amou, do quanto Deus nos amou. Olhe para a cruz e veja todo o sofrimento que Jesus passou
por amor a nós. Olhe para todo o sofrimento que o Filho de Deus passou por nós. Ali nós vemos um Deus que sofre conosco, um Deus que enfrenta o mal, um Deus que vence o mal. Se essa pergunta já foi sua, se você já questionou a bondade de Deus, e se esse vídeo, essa palavra tocou no seu coração, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas que também se questionam acerca da bondade de Deus possam ser impactados pela palavra de Deus, seja usada nas mãos de Deus, seja instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe este vídeo para que através da tua vida outras pessoas possam ser tocadas, para que através da tua vida Deus possa fazer grandes obras. E eu quero pedir para você, se inscreva no canal, permaneça com a gente neste canal, onde nós fizemos perguntas que a alma questiona, que a alma faz, mas que nós refletimos segundo a Bíblia e encontramos respostas de Deus. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos.